Gente, hoje eu vim aqui fazer um trabalho de utilidade pública, mentira. Mas vim falar de um programa que foi criado como utilidade pública e ele tinha que ficar quietinho. Ele foi lançado ano passado, de novo, e ele ficou quietinho em casa. Eu ouvi a galera falando só por causa da Sônia Abrão. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é isso? O que tá acontecendo? Hã? É minha irmã? E aí nunca mais se viu falar. E hoje eu vim fazer um recomendane pra vocês muito bom, que é um recomendane do Linha Direta. Bom, pra quem não lembra, o Linha Direta foi um programa hit nos anos 2000, mas que começou na década de 90 com uma função muito funcional. O nome era Linha Direta, porque ele tinha um aspecto social que era informar as pessoas casos de crimes e, no final, dar informações sobre as pessoas procuradas. Então ficava uma linha direta durante o programa, uma linha de telefone, onde as pessoas ligavam, né? Depois de 2000, acho que já tinha o site. E as pessoas ligavam e informavam sobre as pessoas que estavam sendo procuradas e tal. E aí começou a ter um reconhecimento da justiça do Brasil, porque casos que eram mostrados lá eram denunciados. Então, por exemplo, também tinha... Ai, gente, eu tô rindo porque eu achei engraçado. Mas teve casos de gente que ficou sabendo que o caso ia ser passado na TV e se entregava. Nem deixava o programa ir ao ar. E também teve casos que foram embargados pela justiça ou até por pessoas envolvidas no caso, que daí não deixou noticiar, que foi o programa, né, acabou em 2007, ele foi encerrado pela TV Globo, segundo eles, por causa de uma coisa dos direitos humanos, que tava falando pra não fazer, mas eu não lembro do bafafá na época, mas eu lembro que depois de um tempo ele começou a ser mal visto, mas eu não sei por qual motivo, porque eu era muito criança, e eu tinha muito medo desse programa. Mas, para além desses casos que estavam sem solução, porque tinham pessoas foragidas, também tinham casos misteriosos que tinham acontecido no Brasil, e teve uma série chamada Linha Direta Justiça, que é que eu lembro mais, porque me chocou com o episódio do Edifício Joelma, que teve vários hits, dentre eles eu separei os aqui, que alguns tem disponível no YouTube, mas eu lembro do Castelinho da Rua Apa, que eu morri de medo quando eu assisti. O do Chico Picadinho, eu não lembro, mas quando eu era criança, na escola, as crianças falavam: "Ah, sai daí que o Chico Picadinho vai te pegar." Eu até separei pra eu reassistir. Mas eu morria de medo do Chico Picadinho. Meu Deus. Aí teve o episódio da Chacina da Candelária também, que foi um crime muito chocante, que até hoje eu fico meio de ler. Então, tem vários episódios, tem que ter muito estômago para assistir. Mas é o que eu vou falar. Marcou gerações, eu morria de medo do Linha Direta, eu ficava super atiçado para ver. Mas ele voltou em 2023 com a não sei se é a direção, não, a direção do Dudu Levi e do Giancarlo Belotti. E aí ele voltou com a apresentação do Pedro Bial. E ele voltou com uma finesse, com uma elegância maior. Então ele não tinha mais aquele tom, às vezes tinha um tom meio sensacionalista, meio assustador. Agora ele voltou com uma proposta mais jornalística. Então tem um programa um pouco mais sério, com um pouco mais de finesse. E aí as entrevistas acontecem, tudo normal. Claro que isso é algo decorrente do nosso tempo, né? De uma questão estética também. Mas o programa voltou, teve todo um bafafá, porque ele voltou com o caso Eloá pra atrair a atenção das pessoas. E hoje, que tá o maior hit, essas coisas do True Crimes, eu achei de uma elegância a direção do programa, que eu vou vir comentar aqui com vocês e vamos falar episódio por episódio. E eu vou falar qual que eu recomendo e qual que não, tá? Então vamos lá. O primeiro caso Eloá foi um caso que chocou o Brasil, todo mundo acompanhou. Teve sim uma intervenção da mídia, que foi o caso daquela garota que ficou encarcerada, foi feita de refém por um ex-namorado e ela acabou sendo assassinada por uma burrada que aconteceu. Então, na negociação, ali acabou tendo um erro pela veiculação da mídia, sim, teve um pepino, e acabou que ela foi assassinada
por esse rapaz, que era um ex-namorado dela que não tinha aceitado bem o término. E isso foi noticiado. O horror desse caso é que a gente assistia de casa, na TV aberta, as negociações com o criminoso. E a gente ouvia toda a tática policial e via essa menina na janela gritando. Gente, foi horroroso. Esse aqui eu lembro. Foi muito ruim. E tem a entrevista com a Nayara, que tava lá dentro junto, que foi feita refém junto, depois ela foi liberada, né? Foi horrível esse caso de presenciar. E aí ele foi o primeiro, porque foi um caso muito famoso, ele voltou para ter atenção pro programa e ele teve 11,9 pontos de audiência, que eu acho muito bom, né? Por caso de um programa que tinha parado há muito tempo, as pessoas não falavam mais, tinha a memória do programa, mas não... E aí esse caso chocou, mas não é um episódio assim, ai, muito bom, eu não assisti, fiquei, achei ele meio morno, pro que vem depois. E aí o segundo episódio foi horroroso. Era um caso que eu não me lembrava. Mas aí depois eu fui ler as notícias e eu tinha visto sim. É um caso horroroso, chamado A Barbárie de Queimadas, onde uma festa de aniversário na casa de um rapaz se transforma num cenário de um crime horroroso. Horroroso. Esse episódio me embrulhou o estômago, eu tive dificuldade de assistir até o final, de escutar o relato das pessoas e de ver aquelas pessoas que foram assassinadas de uma forma tão bárbara. Gente, é horroroso esse caso. Então você que não tem muito estômago para esse tipo de notícia, você não veja, pula esse, mas você que tem uma curiosidade muito maior, vai e assiste. Mas esse aqui é muito importante, por quê? Porque um dos autores do crime, ou mais, não lembro, estava foragido. E aí, o programa ajudou a encontrar o paradeiro desse cara. E ele tinha que ser responsabilizado, porque foi um caso muito horroroso, gente. Eu não tô brincando, essa Barbárie de Queimadas foi horrível. Eu não lembrava desse caso e eu estava muito feliz sem lembrar. Mas me causou uma revolta e eu fiquei muito feliz de saber que um dos autores do crime foi preso, que ele estava foragido. O terceiro episódio foi o caso Henri Borel, que é um caso horroroso que todo mundo acompanhou, porque ele aconteceu muito recente, e falava daquele deputado Dr. Jairinho, que deixa pra lá, e daí atualmente, né, teve desenrolamento, teve, né, novas atualizações desse caso, e a madrasta também foi presa. A mãe. Ai, não lembro, gente. Sei que esse caso todo mundo conhece, porque ele aconteceu recentemente, foi muito chocante. Fantástico falou dele muitas vezes. E, enfim, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, autorizou o programa ser veiculado. O caso, porque ele estava em segredo de justiça, de tão recente que ele era. Enfim. O quarto episódio é o golpe das nudes, e eu acho importante ele ser noticiado, porque as pessoas têm uma carência emocional, e esse grupo se aproveitava disso. E esse grupo fazia assim, simulavam, eles chegavam em redes sociais de homens mais velhos, geralmente idosos, iam lá com fotos de garotas semi-nuas e começavam a puxar papo, fazer amizade e tal. E aí depois, essas pessoas dessa gangue se faziam por familiares dessa jovem, falando que ela era menor de idade, que denuncia ele, e encenavam imagem de delegacia e tudo isso para extorquir as pessoas. Esse episódio é horrível, porque ele é muito real, assim, pode acontecer com qualquer idoso que a gente conhece, que tem acesso à internet, porque tem essa carência afetiva, eles se aproveitavam disso. É muito horrível esse episódio, mas eu achei ele meio chato. Você vai assistindo, ele demora pra desenrolar, sabe? E aí teve bastante audiência esse caso, eu acho que é por rondar a vida de todo mundo, né? E esse aqui eu não lembro se todo mundo foi preso, eu acho que sim, porque eles mostravam a cara nos vídeos. Mas se passou no programa, provavelmente não. Mas tem essa questão deles também vincular para informar, né? Tipo assim, ó, isso aqui acontece, não. É interessante mostrar a investigação, a galera era ligeira. O quinto me chocou muito, porque eu achava que era uma lenda urbana. Isso aqui aconteceu muito recente e na pandemia. E eu escutei essa história e eu achava que era lenda urbana, porque eu trabalhava no comércio, escutava muita bobeira, né? Que é o serial killer de Curitiba. Gente, esse aqui me chocou muito, porque ele é a definição daquela frase: as passivas comportadas não fazem a revolução. Porque aqui
teve revolta. Mas eu fiquei muito triste com os relatos da família dos jovens que morreram, porque isso aconteceu em Curitiba e eu estou morando em Curitiba. E eu fiquei muito chocado, porque era um cara muito maluco, José Tiago Correia Soroca, que aparentemente tinha problemas com a própria sexualidade, que ele assassinava gays aqui em Curitiba, na região sul do país, né? Porque parece que foi de mais de um lugar. E aí eram jovens, assim, que marcavam o encontro pelo aplicativo e ele ia, roubava e assassinava esses caras. E aí o último conseguiu sobreviver, porque não deitou. O cara foi tentar dar um mata-leão, ele falou que não. E é um episódio muito interessante. O jeito que a história é contada é muito emotiva. Eu chorei assistindo esse episódio. Eu chorei com mais de um. Mas eu achei muito curioso saber que ainda existia serial killer por agora. Gente, eu não sei, eu não pesquiso muito porque eu fico paranoico agora que eu tô morando sozinho numa cidade tão grande que é Curitiba. Eu tô procurando menos ainda. Mas eu fiquei muito chocado de saber que tinha um serial killer aqui perto. E ele matava as pessoas de terça-feira. E eu achei esse episódio quando? A terça. Aqui, ó. Aflicentíssima. O 6º episódio, cada temporada são 10 episódios. Eu acho bom que eles são bem feitos. O 6º episódio foi um caso que eu fiquei muito passado, gente. Eu fiquei muito passado com a audácia dessa mulher, chama A Viúva. Era uma mulher que casava com os homens, dava um tempo e eles morriam. De formas muito malucas. E ela é procurada pela Interpol. Ela é uma das maiores foragidas do mundo, essa mulher. Porque ela casava com os caras, o nome dela é Luísa Borba Gonçalves. E ela casava com as pessoas e matava elas, geralmente pessoas ricas e tal. E ela fazia o seguinte: ela não casava, porque ela casava com um cara mais de 70. E aí ela não casava e tipo, vamos ficar com a sua herança. Ela fazia esses homens em vida, persuadia eles a fazer doação para uma instituição, que no caso era ela, passar coisas pro nome dela. Tipo assim, ela fazia eles dar tudo que eles tinham pra ela e depois ela ia matar. Daí teve um que ela mandou matar a tiro, teve outro que ela... Gente, essa mulher, ela é um absurdo. Eu fiquei muito chocado de saber como que essa mulher conseguiu fugir de tudo isso. Ela ia pros tribunal do júri, ela não aparecia. Gente, ela é muito louca, essa mulher. Muito louca. Eu achei incrível a audácia, tipo assim, uma pessoa que não tem medo de nada. Fiquei absurdado. De verdade, tô lembrando aqui que eu fiquei muito em choque. Você vai escutando os absurdos que aconteceu e essa mulher tá solta, ela tá em algum lugar. Mas sabe se ela tá fazendo outras vítimas, sei lá, no Paraguai? E aí a Interpol chama ela de Viúva Negra. Não tá na Marvel essa. Esse foi o episódio que eu mais chorei. Eu pausei várias vezes pra dar uma volta, porque tava me dando acelero. Que é Os Vizinhos Racistas. Gente, são 2 casos de vizinhos racistas que acabaram quase tirando a vida dos vizinhos. Tipo assim, é muito absurdo. O primeiro caso é de um pai de família que foi no bar e tinha um vizinho muito racista que não gostava deles, acabou tendo um problema ali entre eles por alguma questão. O cara foi agredir a esposa e a filha desse pai de família. Vamos chamar ele de pai de família. A filha do pai de família pulou o muro e interviu, não deixou ele agredir a esposa. Aí ele pegou asco dessa família e começou a fazer um inferno na vida deles. E aí um dia esse pai de família foi no bar com o filho dele e esse vizinho catou uma arma e falou que ela ia matar ele. Aí chegou lá uma arma, uma faca, não lembro, acho que era uma faca. E aí ele chegou no bar, o homem ficou sabendo, já tinha saído, o dono do bar deixou ele sair pelos fundos e tal. E aí esse cara encontrou ele no caminho e matou ele. Gente, horrível, horrível. E aí o segundo caso foi um menino, um jovem, que tinha um pet shop em casa, muito simpático, rapaz, tadinho. Tadinho, nossa, isso foi o pior. E aí o vizinho, absurdo, o vizinho fazia absurdos com a família, absurdo. E aí ele sempre catava um pra Cristo, e aí por último ele catou o filho. E aí ele sempre importunava o pai ou a mãe, e aí eles não davam bola, deixavam o cara. E aí ele começou, e ele era guarda municipal. E aí ele começou a importunar o menino começou a responder o cara, daí o cara foi catou uma arma e deu um tiro nele dentro da própria casa.
E o menino sobreviveu. Mas assim, foi horrível. Esse episódio foi horrível. Foi muito horrível. Eu não recomendo você que não tem estômago assistir, porque causa muita revolta. Mas é absurdo, gente. E esse da viúva e esse do vizinho é muito absurdo, em níveis diferentes. Mas, gente, o programa faz uma crescente de história absurda que o 8º episódio, eu lembrava disso, que foi veiculado em todas as redes sociais, a gente teve acesso a tudo isso, que foi o episódio Fake News Mata, que contava a história daquela, mas de uma perspectiva da família dela, da vítima, daquela mulher que foi... Eu vou até procurar as palavras aqui para entender, ó. Umas fake news começaram a rodar em portais da cidade, acho que é de Aonde que tem o hotel do Silvio Santos? Guarujá, acho que é. Ai, não lembro. Mas é no estado de São Paulo. Começou a vincular umas fake news de que uma mulher bruxa ficava sequestrando as crianças. Toda a cidade já teve isso, mas isso era num portal. E aí botaram o retrato falado dessa mulher e começaram a descrever ela de uma forma física lá, que ela era bruxa, loira, não sei o que, oferecia coisa pra criança, sequestrava e fazia magia com ela. E aí essa coitada dessa mulher foi descolorir o cabelo. E aí ela foi confundida com essa mulher e eles lincharam ela, gente. É horrível. É horrível. A Fabiane Maria de Jesus foi linchada e torturada. E as pessoas filmavam isso. E foi um motim público. As pessoas se juntavam. Tinham centenas de pessoas torturando ela na rua. Gente, é um caso horrível. E eu lembro disso ser veiculado no Facebook. O vídeo na época, acho que foi 2017. Não me lembro. Esse vídeo foi veiculado, as pessoas torturando ela. E o corpo dela com ela já morta e eles batendo, enfim, foi horrível. E a família dando relato, gente, é muito horrível, porque esse vídeo tá aí até hoje, você consegue assistir, eu não recomendo, porque é uma falta de respeito também com o corpo da pessoa, né? Gente, esse episódio foi muito difícil de assistir, porque eu fico feliz que muitas pessoas foram presas, mas outras não. E a pior parte é ouvir a filha dela falando que tinha muita gente que estava no meio que conhecia ela e a mãe dela, sabia que a mãe dela não era essa sequestradora, porque ela trabalhava numa escola infantil há muitos anos, e não fez nada. Essa é a pior parte. O 9º episódio eu achei muito difícil de digerir o que aconteceu. Se chama envenenamento. 2 pessoas, 2 irmãos, foram envenenados pela madrasta. Só que a investigação desse caso é tão maluca, eu vi o relato da família envolvida, é tão doido que parecia que eu tava vendo um filme. Tipo assim, como as peças se juntam, sabe? Como essa mulher era horrorosa e como a menina morreu envenenada é tão horroroso e a simulação é tão potente. Gente, foi muito chocante esse episódio. Eu fiquei com muito medo, porque a pessoa teve coragem de envenenar os outros dentro da casa dela, sem medo de nada, gente. As pessoas são malucas. Vocês que são malucas. Eu não lembro se aqui, acho que ela foi presa, a madrasta, mas esse episódio foi muito chocante. Parecia que eu tava vendo um filme. E eu fiquei muito feliz. Ai, eu vou dar spoiler, mas é notícia também. O menino ficou vivo. E o 10º episódio se chama Chatline. Esse aconteceu em 2006. E ele foi produzido para o programa ir ao ar no passado, só que por alguma razão ele foi engavetado. Eu acho que era por uma questão ética. Por quê? Esse caso se trata de uma falsa acusação de estupro e cárcere. E aí eles acharam que na época não seria de bom tom veicular esse caso, porque muitas vítimas de abuso e de assédio sexual e cárcere são descredibilizadas de alguma forma no Brasil. Isso é muito comum no mundo, na verdade, ainda mais quando são mulheres. Então, não acharam que seria de bom tom um caso ser noticiado desse de uma forma grande, porque é um programa que tem uma grande audiência, né, e ele reverbera. Então, na época, engavetaram esse caso, mas agora trouxeram à tona. Por quê? Porque as autoras estão foragidas. Então, o que aconteceu? Essa mocinha
sinistra, tem um aprofundamento psicológico nela e na mãe, e eu acho que é isso que deixa o episódio mais soturno. E ela começou a se envolver com esse rapaz em São Carlos, o Ricardo Antunes da Silva. E ela começou a se envolver com ele e tal, eles começaram a namorar online, e aí ele foi visitar ela. Ele tinha um relacionamento, terminou o relacionamento e foi visitar ela. E aí ele voltou pra São Paulo e aparentemente ele reatou o relacionamento dele. E aí ele deixou essa mocinha pra trás, a Annelise. E aí a Annelise arquitetou um esquema para que ele fosse brutalmente assassinado. Gente, esse é um caso que chega a ser sinistro de comentar sobre ele, porque o rapaz, ele levou todo tipo de agressão física que você pode imaginar. Botaram fogo nele. E ele conseguiu chegar no hospital. Esse caso foi muito chocante. Foi muito chocante. Então, para essa primeira temporada, eu vou dar nota 8. Porque tem casos que são muito... Não, mas o final da temporada é muito bom. Esses episódios finais, eles são muito bem dirigidos. As histórias são muito bem contadas. E eu achei elas éticas. Eles não desrespeitam as vítimas. Eles não desrespeitam a família, não é um negócio tão invasivo. As simulações são mais tranquilas de se ver, exceto desse episódio de Chatline. É muito chocante. E nos vizinhos racistas tem as imagens das câmeras de segurança do que esse ser que horroroso fez com o rapaz do pet shop. Então tem que ter estômago. Só que é um programa que eu achei, assim, bem feito pra caramba. E aí, agora, ao vivo, está tendo a segunda temporada. E tá disponível no Globoplay, mas passa na televisão aberta, acho que de quinta, de terça, sei lá. E já teve 3 episódios até agora, e eu vou comentar eles aqui brevemente. O primeiro episódio foi o caso Beatriz Angélica e o caso Carol Calegari, que é muito chocante. Que foram crianças que desapareceram dentro da escola durante um evento, no caso da Beatriz Angélica. E ela desapareceu. E dentro da escola, durante uma festa de formatura, tipo assim, entrega dos diplomas, sabe? E é muito chocante o jeito que o corpo dela foi encontrado. Chocou pela brutalidade. E também que foi muito rápido o caso, né, que aconteceu. E aí teve o caso da Carol, que aconteceu em Santa Catarina, e a mãe dela foi autora e ela tá foragida. E assim como o caso do Chatline, as duas estão foragidas ainda. E pelo primeiro episódio que eu vi, elas ainda não foram encontradas, a Annelise e a mãe dela. Elas desapareceram. Segundo a vizinha dela, a Annelise e a mãe dela estavam no Paraguai. Só que ninguém sabe, né? Então tá sendo procurado. O falso profeta eu não consegui ver, porque foi muito abusivo o que aconteceu. Foi muito chocante. Foi o episódio até com menos audiência, não sei porquê, foi do dia 25 de abril. E eu não consegui assistir, não tive estômago, mas é de um cara meio que de uma seita ali. Não consegui assistir porque envolvia abuso sexual de menor de idade. Eu não tenho estômago pra isso, não. E aí o terceiro episódio foi o caso da família Gonçalves e o caso Márcia Vieira. Que foi muito, gente, esse aqui é muito chocante. Esse aqui é meio Suzane von Richthofen, é muito chocante. E esse aqui foi cinema. Eu assisti, eu fiquei aflito. Falei, gente, onde vai chegar isso aqui? Onde vai chegar? Então eu tô muito ansioso pra ver o resto da temporada. Deixa aqui minha recomendação pra vocês assistirem aqui, ó, na ordem. Claro que com esses warning aí que eu falei, você que achou que esse é gore, não vê. Você que não tem estômago, por exemplo, eu não tenho. Mas apesar que no começo eles já anunciam, né? Já avisam. Mas eu achei um programa assim que tava faltando. Questão de mistério e tal. E eu quero achar esses antigos do Chico Picadinho, eu vi que tem no YouTube. E eu quero ver o do Edifício Joelma de novo. E alguma coisa eu vim comentar depois. Mas comenta aí se vocês gostam de direto, se vocês gostam de um true crime, de um investigation. E não esqueçam, né, de se inscrever no canal, curtir, comentar se vocês gostam desse tipo de vídeo, que fazia tempo que eu não fazia. E é isso, amores. Um beijo e até breve.